Conforme nós já avisamos aí através das redes sociais, essa manhã será um momento muito especial para essa casa. Nós teremos ordenação ministerial, consagração de pessoas ao ministério, também um tempo de separação ministerial de vidas que vão servir essa casa. E aqueles que já servem a um nível de diaconato, nós queremos estar orando sobre eles também, impondo as mãos e declarando algo profético. E eu sinto no meu espírito, de maneira tão forte, a necessidade de trazer uma palavra aqui sobre o governo da igreja, para que os irmãos possam entender como nós movemos, qual a visão que nós temos de autoridade espiritual, como nós nos movemos como igreja apostólica. Como você sabe, o corpo de Cristo é muito vasto. Você vê muitas formas de governo eclesiástico dentro das igrejas. E nós procuramos aqui, como casa apostólica, nos mover de uma maneira muito bíblica, procurando primar por princípios que a palavra de Deus nos ensina. E dentro de uma infinidade de igrejas que existem, em nossos dias, nós podemos ver que até o nome das igrejas, elas são baseadas em alguns fundamentos, naquilo que eles creem. Por exemplo, nós conhecemos muitas igrejas que o nome dela está baseado numa experiência do fundador. E carrego consigo no nome da igreja o nome do fundador. Por exemplo, existe a igreja luterana, que nasceu com a reforma. E por que ela tem esse nome? Por causa de Martinho Lutero, o seu fundador. Aí você vê a igreja menonita, Meno Simos foi o fundador dessa igreja. Então, por todos esses anos, essa igreja ela conserva o nome baseado no nome do seu fundador. A igreja wesleyana, por exemplo, a experiência de John Wesley. Então, conserva essa tradição de nome baseado no fundador. Agora, outras igrejas, elas podem basear o seu nome em cima de uma experiência doutrinal que ela prima por aquela doutrina. Por exemplo, a igreja batista, por que tem esse nome? Por causa exatamente da doutrina principal ali, que é o batismo. Eu venho de raiz batista. Então, a igreja batista, ela fundamenta seu nome baseado lá na experiência de batismo. Nós temos a igreja presbiteriana, que deriva esse nome devido à questão do presbitério. Eles creem que o governo da igreja é através de um presbitério. Agora, você vai ver igrejas que ela crê em determinada verdade e faz aquela verdade como se fosse o DNA dela. E coloca o nome da igreja baseado naquele DNA. Aí você tem, por exemplo, a Assembleia de Deus. A Igreja de Deus, que é muito forte aqui no Brasil, a Igreja de Deus do Brasil. Como você vê? Como sendo a Igreja de Deus. Você vendo como a Assembleia de Deus. Então o nome é baseado nessa experiência. Agora, tem muitas igrejas que vão estabelecer o nome baseado na maneira pela qual ela crê que é a autoridade espiritual correta. Então você vai encontrar a igreja episcopal, por exemplo. Como funciona a igreja episcopal? É dirigida por um governo de bispos. E algumas delas, entre eles, é nominado um bispo, que é o bispo primaz, o arcebispo. Aí você vai encontrar a igreja presbiteriana também tem esse nome devido à forma de governo, porque é dirigida por um presbitério. Igreja congregacional, por que tem esse nome? Porque eles creem que a autoridade daquela igreja atua dentro de uma esfera democrática, onde o povo ali então elege quem vai ser o pastor, quem vai ser a liderança, e geralmente essa igreja ela tem a vigência nos seus cargos por tempo determinado. São igrejas que constantemente têm assembleias. Então a liderança fica por 4 anos, 3 anos, aí eles fazem a eleição, colocam uma nova liderança. Então é baseada em uma eleição que vem por direção da congregação. Aí você vai encontrar igrejas independentes,
Igreja Reticência Independente. Por que independente? Porque essa igreja é governada por um conselho. Um conselho que é eleito dentro da igreja por um determinado tempo. Então as igrejas, elas estabelecem um nome baseado então lá na sua experiência. Agora, eu quero rapidamente, por uns 15 minutos aqui, falar um pouco acerca de governo da igreja. Porque isso é muito importante. A forma do governo da igreja pode determinar como essa igreja vai mover. Se ela vai depender profundamente de Deus, de uma direção do Espírito Santo, ou se ela vai caminhar debaixo do conselho de algumas pessoas até piedosas. Se ela vai cumprir um determinado propósito de Deus, vai mover rumo a um propósito, ou se ela não vai alcançar isso. Vai determinar, na verdade, se essa igreja vai ser dirigida pelo Espírito Santo ou através de uma forma natural e até racional. Então, o governo de uma igreja é que determina até onde essa igreja vai chegar. Haverá um fluir maior do Espírito Santo ou haverá algo mais voltado para o intelectualismo ou racionalismo. Isso tem muito a ver com a questão do governo, como essa igreja é dirigida. Existem alguns fatos que são muito importantes quando nós falamos de governo da igreja, que tem que estar bem firme em nosso coração. Quando nós vemos a Bíblia, nós vemos que Deus estabelece governo na sua casa. Diga isso, Deus estabelece governo, autoridade dentro da sua casa. Agora veja, é muito fácil as pessoas reconhecer acerca da autoridade no âmbito familiar. Todos nós estamos familiarizados lá com Efésios capítulo 6, onde fala da estrutura de autoridade dentro da casa. Quando estudamos Romanos 13, por exemplo, você vai encontrar muito sobre a questão da autoridade civil. Aquilo que está diante de nós, em meio à nossa sociedade que vivemos. Agora, por que muitas vezes pessoas que têm a visão da autoridade civil, até se submetem a ela, sabem muito bem acerca do funcionamento da cadeia de autoridade dentro da família? Por que muitas vezes tem uma dificuldade, uma resistência quando se trata de autoridade, submissão, governo dentro da casa de Deus? Falta ainda muita compreensão. Agora, quando você estuda a palavra de Deus, eu vou pedir que seja colocado, se possível, aí, Hebreus capítulo 13 e o verso 7. Você vai ver de maneira bem clara que dentro do padrão de Deus existe algo importante que devemos entender. O Senhor estabelece autoridade, guias dentro da sua casa. E diz a palavra do Senhor, aí nesse versículo seguinte: obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos. Por quê? Porque velam pelas vossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Então, veja, a casa de Deus, a igreja, que é uma casa espiritual, que é um organismo vivo, esse organismo ele é organizado. E dentro dele o Senhor estabelece a autoridade espiritual que vem através de quem? Através de guias espirituais. Homens e mulheres que são levantados pelo próprio Deus. Não que eles desejaram isso, mas há um desígnio do Senhor sobre eles. E o Senhor os capacita para que eles possam guiar o rebanho, possam guiar a casa de Deus. E a esses guias, a esses líderes, uma igreja local realmente deve prestar conta a eles, deve respeitá-los, deve entender que sobre eles repousa uma autoridade que foi delegada
pelo próprio Deus. Amados, sem governo, nós encontramos anarquia. Há países, por exemplo, que há um desgoverno. E nesse país você vê uma anarquia muito grande. E quando você estuda, por exemplo, a história de Israel, teve um período, desde Sansão até Samuel, que foi um período que não houve governo em Israel. E foram os piores anos para aquela nação. Por quê? Diz a palavra que cada um fazia o que queria. Não havia prestação de contas. E foram dias muito negativos, muito maus dentro da nação de Israel. Por favor, coloque aí Juízes 21, 25. Você vai encontrar que a palavra de Deus diz aqui: naqueles dias não havia rei em Israel. E sendo assim, cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos, aquilo que parecia certo. E uma igreja, quando a autoridade não é reconhecida, quando não há um governo sobre ela, as pessoas farão aquilo que a elas parece certo e que na verdade não é, porque não há o princípio da prestação de contas. Entenda que dentro da casa de Deus existe um governo. Tanto é que você vai ler lá em Romanos 12 e verso 8, você encontra nesse capítulo algumas funções. E dentre as funções vai aparecer aquele que presida com sabedoria. Coloca aí o verso. Romanos 12, 8. O que exorta, esse dom exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, faça com zelo. Aquele que exercita misericórdia com alegria. Então, o que preside? Essa palavra nos leva a um entendimento profundo. De onde vem essa palavra presidir? Vem de presidente. E quando você fala em presidente, primeira coisa que vem em tua mente, autoridade. Então, na igreja, queira um rebanho ou não, haverá alguém que preside. Haverá aqueles que presidirão. Haverá aqueles que guiarão a igreja, guiarão o rebanho. Para que não recaia como viveu o povo de Israel. Naqueles tempos ali, sem rei, sem uma autoridade. Agora, Deus tem um padrão para a igreja em termos de governo. Deixa eu abrir meu coração e falar algo a vocês nessa manhã. Nós vemos, por exemplo, a sociedade, ela tem uma estrutura, tem expertos em economia, expertos em contabilidade, que fazem um trabalho muito bom. Algumas coisas dentro dessa estrutura administrativa podem ser positivas dentro de uma igreja. Mas uma igreja ela não pode caminhar, não pode mover, simplesmente voltado para uma visão administrativa, de acordo com aquele tipo de administração que a sociedade pratica. Aquilo que o mundo comercial vivencia. Porque eu vejo alguns líderes, muitas vezes, eles querem trazer muita coisa que está no mundo comercial, no mercado em si, para trazer dentro da igreja. Ainda que algumas coisas aparentem serem boas, no entanto, a igreja ela funciona dentro de um aspecto espiritual. Ainda que princípios administrativos do mundo comercial possam ser bons para a igreja, muitas vezes Deus vai requerer de nós
passos de fé que são muito além de uma questão simplesmente administrativa. Quer ver um exemplo? Nós tivemos a nossa conferência profética, o apóstolo Adriano veio e deixou a nós uma palavra. Justamente quando nós estávamos o quê? Procurando um local para reunir. Ali ficou pequeno, pois está no local maior. E qual a palavra que nos deu? Deus vai levar vocês para um lugar amplo, mas vocês não têm dinheiro para pagar. Parece um paradoxo. Foi essa a palavra. Deus vai levar vocês para um lugar onde vocês não têm dinheiro para pagar. Agora, se eu movo dentro de uma maneira comercial, simplesmente olhando para algo administrativo, diante de uma palavra dessa do Senhor, o que eu faria? Me encheria de temor, de medo, e jamais tomaria um passo de fé. Mas é uma palavra que veio do Senhor, queira ou não queira, já estamos aqui. E já há alguns meses, né? Acho que vamos para o 3º mês. Entremos com dinheiro aqui ou sem dinheiro? Sem dinheiro. Esses meses o aluguel está pago? Sim ou não? Está pago. Reforma. Está acontecendo ou não está? Está. Não tinha, até dias atrás, uma plataforma. Não tínhamos dinheiro para a plataforma está aqui. Agora, imagine se nós vamos agir simplesmente dentro de uma mentalidade mundana administrativa. Jamais daríamos passos de fé para que acontecesse aquilo que Deus quer que aconteça. Diga ao seu vizinho, diga-lhe, ainda que o mundo comercial e administrativo tragam coisas aparentemente boas, muitas vezes temos que dar passos de fé, que está bem além daquilo que o mundo administrativo pode nos ensinar. Esse é um princípio muito importante. Nós vemos a palavra de Deus de maneira bem clara. É muito importante que nós estejamos observando o que a palavra de Deus diz com relação à questão da autoridade na casa. Deus identifica os líderes na sua casa como presbíteros. Tem pessoas que fazem a distinção porque ele vai ler lá na Bíblia, muitas vezes vê presbíteros, bispos, anciãos. É tudo a mesma coisa, gente. Ainda que algumas denominações fazem uma diferença entre eles, a função é toda sempre a mesma. Eles estão ali para guiar a casa de Deus. Coloque lá, por favor, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, nesse versículo você já vê que há pessoas que vão governar, vão cuidar da casa de Deus. Capítulo 5, verso 17. Guarde essa palavra ali. Você vai ver algo aqui no plural. Devem ser considerados merecedores e dobrados honorários os presbíteros, que presidem bem, com especialidades, que se afadigam na palavra e no ensino. Duas palavras importantes aqui. Presbíteros, presidem. Veja que está aqui uma experiência pluralizada. Então nós somos uma igreja aqui, aquilo que nós conhecemos como igrejas que vem da segunda reforma apostólica. Por que nominamos aqui, até nos registros, está Igreja Apostólica, Rei das Nações? Porque nós movemos segundo uma visão completamente apostólica. Porque nós cremos no governo apostólico na igreja, e esse governo apostólico é formado de um colegiado, onde há líderes estratégicos, presbíteros, diaconato, diáconos.
Esses presbíteros podem ser conhecidos como anciãos. Bispo, por que bispo? Porque geralmente é superintendente de área, superintendente de igreja. Agora eu quero chamar a atenção tua, que aparece aqui no plural. Não aparece uma experiência singularizada. Então nós aqui, nós movemos exatamente dessa forma. Entendemos que a liderança é um colegiado, ainda que é um irmão maduro, um irmão mais velho, que traz aqui o direcionamento, mas nos movemos dentro de uma experiência pluralizada. Por isso hoje nós teremos aqui consagração e também teremos separação ministerial. 2 casais, um não veio porque não está bem de saúde. Vamos fazer a separação deles no próximo domingo, mas hoje vamos apresentar diante do Senhor mais um casal. Por que estão sendo separados? Por um tempo de prova diante do Senhor, ministerialmente falando. Agora, esse tempo de prova não é para estabelecer se é um casal aprovado ou não. É para verificar em que áreas vão fluir. Porque uma das coisas importantes na vida de um líder, ele deve ter um carisma para liderar. E tendo um carisma, queira ou não, pouco a pouco, vai despontando em que área que ele vai estar atuando. E nós podemos observar com a testificação da igreja, o trabalho que ele está fazendo. Quem sabe vai ser um pastoreamento de jovens, ou quem sabe um destaque na área de ensino. Ou vai fluir profundamente trabalhando com casais. Esse tempo de prova é para verificar em que área verdadeiramente a graça de Deus está movendo através deles. Agora guarde no teu coração. A autoridade na igreja, ela é repartida através de pessoas que são levantadas por Deus. E que deve haver um reconhecimento. Agora, olhando para o corpo de Cristo, eu posso ver 4 níveis de autoridade que é exercido, que se você for analisar biblicamente, você vai ver que nenhuma delas reflete o propósito de Deus naquilo que diz respeito à direção de uma igreja, a uma liderança. 4 tipos de liderança que é praticado, mas ao meu ver, não tem uma base bíblica para apoio a isso. Por exemplo, uma autoridade ditatorial. Infelizmente, existem algumas igrejas onde impera uma autoridade de ditadura. De que maneira? Porque só tem uma pessoa governando. É um líder só e não tem mais ninguém. Veja, o ser humano, ele não é perfeito. Eu pergunto ao seu vizinho, o ser humano é perfeito? Não é. Por isso, numa liderança de igreja, há necessidade que haja freio e contrapesos. Diga isso, freio e contrapesos. Se um líder é único, somente ele, e comete alguma coisa errada, ele não funciona num nível de colegiado, se ele cai num desajuste, num erro, quem vai corrigir ele? A quem ele pode prestar contas daquilo que está fazendo? É um tipo de liderança perigosa, porque a pessoa cai no absolutismo. Quantas seitas em nossos dias, que começaram bem, começaram como igreja, mas despontou uma pessoa só liderando, que se tornou absoluto, vivendo em absolutismo. Pouco a pouco foi caindo desajustes, não conectado com a Bíblia, ninguém para corrigir, ninguém para apoiar, nenhum contrapeso, e levou pessoas muitas vezes ao caos. Por exemplo, aquilo que aconteceu na Guiana com Jim Jones. Eu era recém-convertido quando houve lá uma mortandade terrível dentro daquela seita. Se alguém governa sozinho, ele pode cair em desajustes violentos. Então o governo de Deus não é um governo ditatorial. Agora, existe também o governo pelo povo, a democracia. A pessoa diz, não,
a igreja ela é democrática. Não é. A igreja é teocrática. O que é um governo democrático na igreja? É uma igreja onde o povo é que tem a sua opinião e ela que estabelece quem vai liderar a igreja, quem não vai, quem pode ser pastor, quem pode estar no diaconato. E essas igrejas, então, a cada 4 anos, 3 anos, faz uma eleição. E a igreja vota. Se ela não está gostando daquele que está liderando, não, nós não queremos mais ele. Marca uma assembleia, levanta 1 ou 2 pessoas na igreja. Vamos votar, vamos escolher quem desse aqui vai tomar o lugar dessa pessoa que nós não gostamos. A igreja manda ele embora e aí elege outro. Se não gostar, manda embora. E geralmente em algumas igrejas fica 2, 3 anos. É democracia, é o povo governando e não liderança. Isso é perigoso. Porque imagine, o novo convertido está ali. Converteu há 2 meses, 3 meses, ele é imaturo, não é maduro ainda. E ele vai votar junto com os demais. É esse que eu quero, aquele eu não quero. Então é um governo que não é bíblico. É autoridade que não está em linha com a vontade de Deus. Não é propósito de Deus esse tipo de liderança. Nem ditatorial, nem uma autoridade democrática. Agora, existe também um outro tipo de autoridade que é comum em nossos dias. Então, tem uma igreja aqui no Brasil, ela planta uma igreja lá na Rússia. Então, essa igreja lá na Rússia, ela tem que ter o mesmo comportamento, o DNA que nós temos aqui no Brasil. O governo é exercido de fora para dentro. Uma igreja local, ela é autônoma em termos de autoridade espiritual. Porque o contexto da Rússia é completamente diferente. Então, digamos, Igreja Rei das Nações. Se de repente a autoridade sobre nós é uma igreja nos Estados Unidos. Essa igreja vive economicamente a realidade daquele país capitalista, que é tudo movido a dólar. Aí exige que nós tenhamos um mesmo comportamento semelhante a eles. E a nossa realidade é diferente. Veja que a questão da nossa moeda real em comparação ao dólar. Vou dar um exemplo aqui. Você faz um levantamento de oferta, em uma reunião vai levantar lá, por causa do valor alto de dólar, levando 200, 300 mil reais numa reunião. Agora aqui no Brasil temos que ter o mesmo comportamento. Só que veja o valor da nossa moeda aqui. Se não caminha de acordo com aquilo que nós vivemos, então não estão em linha conosco. Estão praticando outra coisa diferente. Tem que ter o mesmo DNA nosso. Cada país, cada cidade tem uma cultura. É a mesma coisa, por exemplo, igrejas na Colômbia. Colômbia é um país de guerrilha. Quando começou o movimento lá do modelo dos 12, G12, lá tem que ser igreja celular, com grupos pequenos por causa das guerrilhas. Só que o Brasil aqui, as igrejas estavam ligadas ao movimento do G12, tinham que ser iguais. E a cultura nossa é diferente, aqui a liberdade de culto, pelo menos por enquanto ainda há. Agora, há países que é mais restrito. Então eu não posso ter sobre mim uma autoridade que venha de fora para dentro. A autoridade exercida de maneira local. Então, autoritarismo não é bíblico. Ditadura não é bíblica. Governo congregacional, a igreja governando, estabelecendo quem vai liderar, quem não vai, não é bíblico.
Igreja sujeita a autoridade externa que vem para dentro dela para liderar. Também não é bíblico. Em quarto lugar, existe um outro modelo de autoridade que também não está em linha com a palavra de Deus. São as igrejas independentes. Como elas agem? Essa igreja é governada por um conselho. Um presbitério, um conselho de algumas pessoas. E que tem um tempo de vigência. A qualquer momento haverá uma nova eleição, eles são tirados e colocam mais algumas pessoas para ser conselho ali durante 4 anos, 5 anos. E ele estabelece que o pastor tem que pregar. Se o líder da igreja recebe uma revelação, a igreja tem que caminhar nessa linha. E recebe uma carga, uma palavra, uma revelação para ministrar. Se o conselho desaprovar, ele tem que engavetar e não pegar aquilo que o Espírito Santo está orientando. Mas tem que cantar segundo a cartilha do conselho. Não é bíblico também. 4 formas de governo vigente que não tem alinhamento com a palavra de Deus. Então, apóstolo, qual é a forma de governo? Dentro da reforma apostólica, a igreja, entendemos que ela tem uma estrutura de governo por 5 ministérios, onde Deus estabelece primeiramente apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Aí você vai pensar, mas apóstolo, dentro de uma igreja local, só tem um apóstolo? Não, pode ter diversos apóstolos, um colegiado de apóstolos, mas dentre eles haverá um, queira ou não queira, que tem um manto de autoridade. Geralmente é o fundador da igreja, é o irmão mais velho, mais maduro. Foi Deus que estabeleceu dessa maneira. Por exemplo, quando você estuda sobre a questão de autoridade na Bíblia, desde o início, nós temos a coigualdade na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma igualdade? Sim. Mas repousa uma autoridade sobre uma das pessoas? Sim ou não? Qual é a autoridade dentro da Trindade? Quem está em primeiro lugar? Pai. O Senhor estabelece a família e coloca ali 2 pessoas como pais. O homem e a mulher como mãe. Os pais, há uma igualdade entre eles, mas um deles é a autoridade. Quem é a autoridade? O pai. Com a nação de Israel, Deus levanta Moisés, e ele levanta 70 anciãos para levar carga. Mas entre esses anciãos, havia alguém que tinha um manto de autoridade. Quem? Moisés. Tanto é que quando ele foi tomado, precisou ser levantado uma outra pessoa. Quem? Josué, para levar o povo. Você estuda, por exemplo, no Novo Testamento, as sinagogas. As sinagogas eram dirigidas por quem? Pelos rabis. Mas dentre eles havia um que era o mais velho, o mais maduro. Então, num governo de igreja, por mais que há uma pluralidade, sempre haverá alguém sobre o qual o Senhor colocou um manto, que geralmente é o fundador, é o mais experiente, é o mais velho em termos de experiência. E nós podemos ver isso bem claro na palavra de Deus. Por exemplo, entre os apóstolos que caminharam com Jesus, havia uma igualdade entre eles, mas tinha um que era o líder. Quem era o líder entre os apóstolos? Quem teve a revelação de que Jesus era o Cristo? Pedro. A Igreja Católica diz que ele foi o primeiro papa, ele é o fundamento.
Não é que ele foi o fundamento, por fundamento Jesus, mas ele era aquele que tinha um manto dentre os apóstolos. Tanto é que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, você percebe de maneira bem clara ali, que quando houve a explicação do que estava acontecendo, diz lá em Atos 2,14, coloque aí por favor, os apóstolos vão explicar o que estava acontecendo ali, o derramamento do Espírito. Quem levantou como porta-voz? Então se levantou Pedro com quem? Com os 11. Quem era o porta-voz entre eles? Pedro. Sobre quem estava o manto? Sobre Pedro, e os outros reconheciam. Quando você vai lá para Atos 15, houve ali uma grande discussão naquela igreja. Se guardavam a lei de Moisés ou não? Se haveria circuncisão ou não? E diz a Bíblia que foi um tumulto ali, houve até uma discussão entre eles, e que foi até altas horas da noite. Mas quando chega o final, havia entre eles um mais velho ali, um ancião. Quem era? Na igreja de Jerusalém, sobre quem estava o mando de autoridade? Tiago. E diz que ele levanta a sua voz, traz uma direção e apaziguou. Todo aquele rumor parou. E ele traz uma direção. 3 coisas somente: guardando a prostituição, da carne sufocada aos ídolos e da impureza sexual. 3 coisas, e deixou o resto de lado. Trouxe uma palavra diretiva, porque sobre ele repousava um manto de autoridade. Coloque lá, por favor, o texto de 1 Coríntios 12, 28. Há uma estrutura de governo. Porque nós somos igreja, considerada igreja da nova reforma apostólica, do Ano Novo. Porque nós nos movemos dentro daquilo que Deus começou a fazer no final da década de 90, do século passado, trazendo a nova estrutura de governo dentro da igreja, em 5 ministérios, com fundamento apostólico e profético. E a uns estabeleceu Deus na igreja o quê? Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operador de milagres, dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Diga ao seu vizinho, existe uma hierarquia. A pessoa diz, não, mas não existe apóstolo, mas hoje existe. Jesus veio como apóstolo. A palavra apóstolo quer dizer enviado. E nós encontramos no Novo Testamento os 12 apóstolos do Cordeiro. Mas em Atos você vai encontrar os apóstolos do Espírito Santo. Paulo não foi da época, não caminhou com Jesus. Barnabé, apóstolo. Tito, Timóteo, não caminharam com Jesus. Mas veio uma autoridade apostólica sobre eles, porque eram apóstolos do Espírito Santo. E em Romanos 16 tem uma lista de nomes lá. Consideram apóstolos e mulheres que movem apostolicamente também. Porque há um paradigma sendo quebrado hoje, em nossos dias. Há segmentos que acham que uma mulher não pode exercer apostolado. Existem mulheres no ministério apostólico também. Eu sempre digo, se Deus quer usar um homem como apóstolo, quem somos nós para questionar se uma mulher vai ser uma apostila? Há mulheres de Deus movendo de maneira apostólica. Você pega uma Cindy Jacobs, Valnice Milhomes, Joyce Meyer, que inclusive vai estar no Brasil aí, um manto apostólico sobre ela. Queira os homens, queiram não. E quando a Bíblia diz, deu dons aos homens, não fala do sexo masculino. Ali fala do ser humano, que pode ser homem ou mulher. Então isso é importante para nós. E na reforma apostólica nós vemos Deus levantando apóstolos. A reforma de Lutero reformou a doutrina, porém a nova reforma apostólica traz uma renovação dentro da estrutura de
governo. Então você vê, quando Moisés sai de cena, entra Josué, houve uma transição, e numa igreja pode haver uma pluralidade de apóstolos e profetas. Coloca um outro versículo, já estou encerrando aqui para a gente orar. Coloca o texto lá, por favor, de Efésios, capítulo 2, versos 19 até o 22. Você vai encontrar que o fundamento da igreja repousa sobre apóstolos e profetas. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Verso 20. Edificados sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. E sobre o fundamento que o apóstolo e profeta lança, outros ministérios virão e edificarão sobre ele. E encerro com 1 Coríntios, por favor, capítulo 3, verso 10, onde Paulo fala acerca do seu ministério apostólico. Segundo a graça de Deus que me foi dada, porque ministério apostólico, profético, ministério pastoral, evangelista, mestre, é uma medida da graça do próprio Cristo. Por isso a Bíblia chama de dom de Cristo, que é diferente dos dons espirituais. Numa igreja local, qualquer um pode mover nos 9 dons. Mas nos 5 ministérios, aqueles que o Senhor designa e coloca sobre eles uma medida de graça. E ele diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei como perito construtor, como perito arquiteto, lancei o fundamento, e outro vem e edifica sobre ele. Então aqui está a nossa estrutura de governo, aquilo que nós caímos. Então não temos a visão episcopal, a nossa visão não é uma visão de governo presbiteriano, o nosso governo não é um governo congregacional e nem um governo independente. A nossa visão como governo aqui é uma visão de governo apostólico, dentro de uma estrutura de 5 ministérios, onde o apóstolo e o profeta têm seus papéis de fundamentação e a importância do ministério pastoral, a importância do ministério de ensino do mestre e do evangelista. E é assim que nós procuramos mover. E sempre esses 5 ministérios sendo assessorados por uma ampla equipe ministerial. Pessoas que vão formar o presbitério, pessoas que comporão o diaconato. A prática da casa aqui geralmente tem sido ordenar pessoas primeiramente ao diaconato, e à medida que nós vamos aonde eles vão desempenhando, em que eles vão fluindo, amanhã depois são ordenados dentro do ministério pastoral, ou quem sabe o ministério apostólico, se nós vemos marcas apostólicas, ou vai ser um mestre, ou um evangelista, ou quem sabe alguém que vai mover de maneira muito forte, de maneira profética. Não dom de profecia, mas profeta, porque profeta é aquele que dá a direção para a igreja. Então é dessa forma que nós nos movemos. Agora, alguém pode pensar, mas apóstolo, como a liderança, como vocês escolhem as pessoas? Como eles são designados para servir? Alguns, claro, o próprio Deus levanta, mas tem alguns critérios que nós procuramos sim observar. Eu sou muito criterioso nesse sentido. 4 critérios. Primeiro, deve ser pessoa de caráter comprovado. Ou seja, alguém que tem permitido que a obra de santificação seja uma realidade na vida dele. E ele apresente o fruto do Espírito. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, pessoas que têm visão espiritual. Elas conseguem ver o propósito de Deus e têm a maturidade para fazer até mesmo sacrifícios para que aquele propósito de Deus se cumpra, seja concretizado.
Terceiro lugar, pessoas com seus lares em ordem, com família em ordem. E para mim fala muito forte aquilo que Paulo fala a Timóteo quando diz assim: aquele que não consegue governar bem a sua casa, como vai governar a casa de Deus? Eu particularmente, todas as pessoas que consagram o ministério, a esposa vai junto. Eu vejo que Deus usa o casal. A esposa complementa o esposo. E se o lar está em desordem e anarquia, como uma pessoa dessa vai conseguir governar a casa de Deus? Você não governa nem a sua própria casa. A exposição maior da igreja é o reflexo daquilo que vem dentro da própria casa. Quarto lugar, deve ser pessoas que possuem dom espiritual para o ministério. Não são simplesmente pessoas boas, pessoas queridas para nós. Na igreja, muitas pessoas muito boas, muito queridas, mas não tem perfil da liderança, não tem um carisma para liderar. Então, boa amizade no ministério não funciona. Irmão queridinho no ministério não funciona. O que funciona é se ele tem um carisma para liderar. Se ele tem uma medida de graça a oferecer, algo que vai abençoar o rebanho. E em conjunto com os demais ministros, vai formar ali um sistema de freio e contrapeso para poder levar a cabo a obra do Senhor. Então, esses 4 princípios aqui, eles são muito importantes dentro do ministério. São 4 critérios. Ah, mas eu não conheço muito bem a Bíblia. Não, gente. Tem gente que conhece profundamente a Bíblia, mas não vive. Conhece todos os textos, prega sermões maravilhosos, mas a casa está desorganizada, em desordem. Filhos rebeldes, filhos que não servem a Deus, filhos que confrontam os pais. O lar é o referencial.